podcast de hoje é sobre polarização política no Brasil. Sabe que ele foi inspirado, evidentemente, pelo tema da semana, que foram os acontecimentos no aeroporto Fiumicino de Roma. Lá, vocês todos sabem, o ministro Alexandre de Moraes foi insultado por um grupo e isso acabou tendo uma grande repercussão aqui no Brasil e há um processo correndo na Polícia Federal e muita discussão sobre o tema. Essa agressão verbal, aparentemente apenas agressão verbal, eu ainda não tenho todas as imagens para confirmar se houve mais alguma coisa, mas essa agressão verbal ao ministro Alexandre de Moraes nos surpreende um pouco. Muita gente achava que a polarização no Brasil iria terminar com as eleições. Bem, evidentemente que essa ilusão foi varrida no 8 de janeiro. No 8 de janeiro ficou evidente que não havia nenhuma possibilidade da polarização ter acabado. Aliás, era uma ilusão grande porque os quartéis já estavam cheios de gente acampada, protestando contra as eleições. Em alguns lugares do Brasil houve bloqueio de estradas feito por caminhoneiros. Então já havia um caldo de revolta antes do 8 de janeiro. O 8 de janeiro aconteceu, foi devidamente reprimido, muitas pessoas foram presas e a gente esperava que 6 meses depois de instalado o primeiro governo, o clima político no Brasil já tivesse melhorado um pouco. É verdade que, se nós considerarmos a conquista que houve recentemente, a votação da reforma tributária, que é um tema muito difícil, a gente pode dizer, bem, verdade, a gente avançou em relação ao passado. Conseguimos, digamos assim, uma iniciativa majoritária, uma iniciativa que envolveu quase todas as forças e, aparentemente, o Brasil voltou à normalidade política. O que significa isso? Uma normalidade política que, em determinados momentos, algumas maiorias são feitas exatamente para fazer o país andar, independente das divergências que existem entre as correntes que atuam no país. Bem, isso era nossa impressão, mas agora, com o acontecimento de Roma, ficou bastante evidente que a polarização não acabou, que o clima de insatisfação ainda existe. E é preciso agora se perguntar o que é possível fazer, o que é necessário fazer para que essa polarização caia um pouco mais, para que o clima que foi dominante ali na reforma tributária seja o clima mais ou menos permanente, no sentido da gente poder avançar no país. Eu acho que nem há culpados, não creio que existam culpados pelo processo de polarização no país. Eu digo porque há fatores históricos muito profundos, como, por exemplo, a globalização, as dificuldades que a classe média em vários pontos do mundo tem com a globalização. Nós temos a emergência da internet, o surgimento de milhões de atores anônimos que não têm educação política e que partem, às vezes, para o campo da discussão da internet, levando todas as suas frustrações políticas sem nenhum filtro, né? Então, esses fatores históricos mostram que a polarização veio para ficar. Mas isso não significa que a gente não possa fazer alguma coisa para atenuá-la, alguma coisa para conquistar um espaço mais ou menos tranquilo de realizações. Então, às vezes eu fico pensando o que é necessário fazer ainda no nosso campo para que essa polarização seja reduzida. Eu digo nosso campo porque estou dentro da imprensa, né? E existe, por parte de muitas pessoas, uma sensação de que a imprensa, a justiça, a política e a academia formam um todo, um bloco monolítico e opressor. E elas usam muito, a extrema-direita usa muito essa imagem para, inclusive, distribuir a pílula vermelha da rebeldia. A pílula vermelha é uma alusão
ao filme Matrix, onde a pessoa escolhe se vai tomar a pílula azul, se vai continuar dentro do sistema, se vai tomar a pílula vermelha e combater decididamente o sistema. Eu digo, essa visão de que existe um sistema monolítico, no meu entender, é falsa. Não é? Há divisões, há divergências, há nuances. E é importante que essas nuances apareçam para atenuar esse discurso da extrema-direita. O primeiro lugar onde eu acho que essas nuances precisam aparecer é na repressão mesmo ao movimento do 8 de janeiro. Muitas pessoas foram presas, há militares presos porque são acusados de tentativa de golpe. O golpe é um crime, a tentativa de golpe é um crime, quer dizer, a incompetência não é uma atenuante, mas ainda assim é preciso que as pessoas sejam julgadas e condenadas. Antes do julgamento e da condenação, o processo de prisão tem que ser limitado. As pessoas não podem ficar tanto tempo presas. Não é? Eu acho que é muito difícil hoje a gente julgar se elas estão presas além do tempo ou não, porque os processos são sigilosos. Mas seria interessante que houvesse também uma espécie de apressamento, uma urgência em tentar liberar aqueles que precisam ser liberados para não haver ressentimento entre aliados, entre familiares, achando que as prisões estão demorando muito mais tempo do que o necessário. E isso sem prejuízo do julgamento e da sentença, sem prejuízo de um julgamento com todas as condições de defesa. Eu acho que essa é uma das variáveis que temos que examinar. A outra variável importante é a variável da chamada censura, né? Nós sabemos que a liberdade de imprensa é um fator essencial, né? Nós sabemos que a liberdade de expressão também é um fator decisivo da democracia. No entanto, nós sabemos também que nem tudo pode ser feito sob o argumento de que está se usando a liberdade de expressão. O grande cientista político e filósofo Isaiah Berlin tinha uma frase muito importante que merece ser repetida aqui. A liberdade do lobo é a morte do cordeiro. E a liberdade dos setores que querem destruir a democracia pode ser a morte da democracia. Portanto, é necessário tomar muito cuidado e observar bastante bem como essa liberdade de expressão está sendo usada. Eu faço uma distinção. A liberdade de expressão usada para caluniar, usada para injuriar, essa liberdade de expressão já é punida na lei brasileira. Então, nós podemos trabalhar com a ideia de que tudo que é proibido na vida real é proibido também no campo da vida virtual, sobretudo na discussão política. Essa é uma máxima. Então, o que é considerado crime nos jornais, nas afirmações por rádio e televisão, também pode ser considerado crime nas declarações virtuais. Esse é um ponto de partida. Mas, por outro lado, e a gente tem que ver que há também uma liberdade de expressão que é problemática para nós, mas que não merece ser exatamente reprimida. Digo, por exemplo, o terraplanismo. Se uma pessoa acha que a Terra é plana, eu acho que não há também necessidade de reprimi-la. Essa pessoa pode ser trabalhada pedagogicamente, ela pode ser, de uma certa maneira, apresentada a uma visão científica que contradiz o que ela pensa ou o que ela afirma. Existem outras áreas mais cinzentas, né? Uma área cinzenta é essa do movimento antivacina. O movimento antivacina também é fruto da ignorância, né? Também é fruto de uma concepção científica que não se demonstra na prática. Mas ele, ao contrário do terraplanismo, ele pode prejudicar as pessoas, ele pode produzir mortes. Então, é necessário uma visão mais vigorosa, pedagógica, mas mais vigorosa contra o movimento antivacina. É preciso que as pessoas compreendam que o que elas estão dizendo é problemático, sobretudo quando elas são, por exemplo, um presidente da República,
o que o Bolsonaro fez a respeito das vacinas acabou repercutindo no movimento geral diante de vacinação no Brasil, um movimento que nos prejudicou. O Brasil era um país extremamente desenvolvido em termos de imunização da sua população. E isso foi recuou. Recuou porque as pessoas começaram a ver a vacina com desconfiança. Partiu do próprio ex-presidente, na época presidente. Portanto, no caso do movimento antivacina, precisamos ficar muito atentos, né? Talvez mais atentos que no caso do terraplanismo. O caso do terraplanismo é uma ignorância, digamos assim, quase que inofensiva, ao passo que, no caso da antivacina, é uma ignorância que precisa ser combatida pedagogicamente de uma forma mais vigorosa. Existe também, eu acho, alguma coisa na estrutura brasileira que é, por exemplo, a censura a humoristas, como houve, por exemplo, com um humorista chamado Monark. Eu não o conheço, na verdade, o Monark para mim sempre foi uma marca de bicicleta. Mas alguns autores afirmam que ele é um humorista sem grande expressão, não é? E que não representa um perigo para a sociedade. Então, nesse caso, talvez valesse a pena de ver se não deixa a pessoa falar o que quer, sem necessariamente desplataformizá-la. Desplataformizar é um termo até difícil, desplataformizar é um termo usado nos Estados Unidos de retirar a pessoa da plataforma onde ela atua no campo digital. Eu acho que isso não funciona, né? Eu acho que não funciona porque, na verdade, novas plataformas aparecem, a pessoa ressurge numa outra plataforma e todos os seus ouvintes ou espectadores acabam indo para lá também. Portanto, talvez valesse a pena pensar que esse tipo de censura na internet não tem a eficácia que os censores pensam que tem. Ele, no fundo, pode fortalecer até, com o tempo, a assistência, digamos assim, a quantidade de seguidores até da pessoa que foi censurada. Eu acho que tudo isso são elementos de reflexão, porque nós precisamos, ao longo do tempo, precisamos, como eu disse, reduzir um pouco a polarização. Aí você diz, puxa, mas você está dando conselhos apenas para os vencedores. Eu digo, o conselho para os vencedores é mais importante, porque os vencedores podem esquecer os vencidos momentaneamente e cuidar da sua vida. Os vencidos são obrigados a conviver com os vencedores, é difícil para eles ainda avançar. Então, se há da parte dos vencedores um movimento no sentido de pacificação, eu acho que esse movimento tem mais chance de obter o resultado. Eu lembro sempre que algum resultado a gente obteve nesses 6 meses, e o principal deles foi a reforma tributária que uniu correntes divergentes. No entanto, falta muito ainda, e esse episódio de Roma, ao invés de nós ficarmos pura e simplesmente descobrindo quem esbarrou, quem não esbarrou, como foi, o que é necessário para efeito policial e vai depender de imagens, é importante que a gente faça uma reflexão sobre o novo passo que precisamos dar para reduzir a polarização no Brasil.